E começou uma nova treta, galera. As crianças estão tudo zoado, o Eitucan acusando os visitantes de ter envenenado elas. Só que a responsa de correr atrás de uma cura vai ficar com a Moat e a Doutora Grace. Será que elas vão conseguir? Já faz a pipoca que a gente vai ver isso agora. E aí, povo que gosta de Avatar, sejam todos muito bem-vindos ao HQJ. Eu sou o John, espero que estejam todos bem. E nessa capa inicial podemos ver a Moat e o Eitucan discutindo sobre a saúde das crianças, que começaram a passar mal lá no capítulo anterior, né? Se você não assistiu, já corre lá, depois você volta nesse. E ao fundo da imagem, vemos as crianças deitadas no chão sendo cuidadas ali por outro cidadão do clã. Galera, já deixa o like aí no vídeo para dar aquela força, isso aí me ajuda pra caramba a desenvolver meu trabalho. Já deixa nos comentários também o que vocês estão achando dessa história e quais são as outras que vocês gostariam de ver. Lembrando que as alterações de imagem, assim como a remoção das falas, foi uma ideia de preservar a obra original, beleza? Mas eu já falei demais, vamos pro capítulo. Diferente do capítulo anterior, esse capítulo já começa bem mais tenso, cara, com a Moat e o Eitucan enviando uma mensagem para aquele aviãozinho, o Samson, lá ainda lá no ar, né? E a mensagem era bem objetiva. Ó, seguinte, se pousar aqui vai dar ruinzão pra vocês. E quem tava no Samson era a Doutora Grace. E com aquele piloto lá que a gente já tinha visto antes, né? Eles interceptam a mensagem e aí a doutora decide sair fora. Mas naquela, né? Sem entender o que tinha acontecido. Lá em Terra Firme, o clima da Moat e o Eitucan tá meio tenso, cara. Porque fica claro que a Moat meio que confia na Grace, né? Embora tenha aquele pezinho atrás, né? Já o Eitucan tem certeza absoluta que eles são culpados, cara. E aí eles ficam ali trocando farpa entre si, né? Até decidirem focar só nas crianças mesmo. Aí, pô, a Moat já é velha de casa, cara. Ela já conhece as paradas de Pandora. Então ela explica que aqueles sintomas que as crianças estão sentindo ali se parecem muito com a reação. Atenção ao nome: pólen de Ciecalin. Rapaz, pólen é um negócio que tem a ver com tipo agricultura, um negócio de grão lá. Eu não sei bem o que que é, não. Já Ciecalin é do universo do James mesmo. E é uma planta ali, é uma plantinha, né? Ou seja, uma doença que parece vir de uma planta. Só que aí tem um porém. Porque eles não estão na época daquela plantinha, em abundância pelo menos, né? E tipo, as crianças geralmente costumam ser mais jovens quando ficam infectadas. A Moate até conta, cara, que teve que dar um rolê danado para encontrar uma única planta ali pelas redondezas. Mas o engraçado é a carinha do Eitucan, porque ele não quer aceitar que o problema seja a planta. E aí ele fica meio que insistindo com a Moate, tipo, não, pô, não, foi o povo do céu que passou a planta para eles. Eu já tava vendo a hora da Moate virar pra ele e falar, aí, Eitucão, tá errado, aceita que é melhor, loser! Mas na verdade a Morte mantém a postura calma ali e tal na dela e comenta que o povo do céu é burro demais pra atacar de uma forma tão sutil assim. E cara, isso faz sentido, né? Porque realmente eles não saberiam pra dar um ataque desse. E o que ela faz mesmo é ir atrás dos ingredientes pra fazer a cura. Ela até comenta que é fácil fazer e os ingredientes também são tranquilos de coletar. E é bacana, meu, porque vemos ela entrar num tipo de um lago lá perto das redondezas, né? Pra coletar os ingredientes, né? Que estavam dentro de uma flor lá no fundo. Cara, ela dá um rolezinho ali pela água, hein? E rapaz, a arte, meus cidadãos, a arte tá impecável, cara. No caminho de Tsuutey, a arte já era muito top, mas em Adapte Morra tá muito melhor. É uma riqueza de detalhes fantástico, meu. Enquanto a Moat tá lá procurando a pimenta baiana e o extrato de cuscuz, rola um corte, né? E aí vemos a doutora Grace ao lado de outra cientista. E elas estão lá no laboratório, né? Conversando sobre como tudo naquele lugar é muito estranho, meu. E aí a doutora resolve fazer uma análise do próprio cabelo dela humano. E eu digo do próprio, porque durante a conversa a gente descobre que rolam uns exames toxicológicos lá, periodicamente, né? Pra ver como é que estão os avatares e tal. Mas não era muito comum ser feito esse exame nos próprios humanos, né? Só uma observação, galera. Beleza, história antiga. Mas quando eu pensei em história antiga, eu queria ver algo tipo mais próximo da chegada deles lá, entendeu? Pô, imagina, isso deve ter sido muito doido de ver, cara. Aí como é que eles aprenderam o idioma nave? Pô, nessa história aqui a Grace já começa fluente em nave, cara. Eu queria ver um pouquinho antes disso aí, mas é só uma observação. Enfim, na análise, a doutora Grace identifica que o cabelo humano dela está mudando de cor. E as duas cientistas ficam impressionadas por não fazerem ideia do que poderia estar causando aquilo.
Voltando lá pro clã, as crianças continuam arrebentadas, cara. E a Moat conversa de novo com a Itukan, porque àquela altura, a cura que ela fez já deveria ter tido algum tipo de efeito, meu. E aí nisso a gente vê a imagem do clã tentando cuidar das crianças ali e informando, cara, que nenhuma delas estava legal. Simplesmente todas elas estavam doentes, meu. E aí a galera ali tá super preocupada, né, com a saúde dos pequenos, né? E enquanto o clã tava se lascando lá na selva, a Grace estava injetando alguns biomarcadores no avatar dela, para poder coletar, né, alguns dados, analisar depois, aquele papinho de cientista. Só que quando ela faz a conexão e ela acorda no corpo do avatar, ela comenta que algo parece não estar certo. Só que ela não sabe bem exatamente o que que é, ela não explica o que é também. E no meio disso aparece o Selfie para perturbar novamente, né? E aí ele começa a encher ela, né? Falando que era para ela estar com os nativos, não sei o que, bababá e tal, que eles têm prazo pra cumprir. Mas aí a Grace explica, né, que, pô, ela não tá lá porque os caras não queriam receber ela, meu. E aí ele começa a dar risada da cara dela, meu, tipo, querendo demonstrar a superioridade dele, entendeu? Por ela tá obedecendo os nativos. É, mó, o cara é sacana, meu, o cara é sacana. Voltando lá no clã, de novo a Moat reúne mais ingredientes e faz uma outra cura ainda mais forte para os pirralhos, né? Porque eles chegam na conclusão ali que como é uma estação incomum, a toxina da plantinha, né, poderia estar mais forte, né? Então aí ela faz essa outra mistureba, leva lá para as crianças, né? E aí algumas faz manha, outras não quer tomar, outras toma que nem vê. Só que o interessante é que a essa altura o Eitucan pediu pra ninguém encostar em nenhuma planta. Só que a Moativa ela vai sorrateira, cara. Ela vai sondando ali as crianças, né? Vai perguntando: Ô, você viu? E aí, você tocou e tal, não sei o quê. E aí tem até uma mãe lá no meio que grita, né, com a Moat, porque entende que a Moat tá tipo chamando o filho dela de mentiroso. E cara, eu vou te dizer, tá um clima muito tenso na casa da árvore, cara. A Moat e o Eitucan se reúnem novamente para conversar. E a Moat começa até a acreditar que a doença poderia ter vindo do acampamento, já que não estava fazendo efeito ainda os remédios. Imagina a felicidade do Eitucão ouvindo isso, cara. Só que a Moat, ela ainda se recusa a acreditar que foi um negócio intencional. Então ela começa a dizer, pô, preciso ir lá, eu preciso ver o que que originou isso e tal, lá o acampamento, né? Preciso ver o que originou isso e tal, não sei o que. E o Eitucão mete o dedão azul na cara dela e fala, não, você não vai não, eu te proíbo. E velho, a Moat conhece a Maria da Penha, aí ela fica brava pra caramba, cara. Aí ela começa, não, eu preciso ir lá, eu preciso ver o que aconteceu e tal. E o Eitucão bravo também, dizendo que vai atacar o povo do céu se eles aparecerem ali. Cara, tá um climão ruim, cara. Tá muito ruim o clima, meu. Parece mais tenso do que quando o Jake chegou lá no clã. E no laboratório a Grace tá reunindo uma medicação, porque, tipo, ela respeita a opinião do povo e tal, mas ela tá sentindo que tem algo muito errado. Até porque lá no começo da história, ela e a Moat, cara, pô, elas eram uma amigona, meu, tipo best friend, cara, tava conversando ali de boa. E agora, do nada, cortaram as relações sem dizer nada. Então ela quer dar um pulo pra entender melhor a situação. E como uma boa cientista, já levando aquela maletinha também preventiva, né? E aí, galera, a história termina aqui, rapaz, com esse climão tenso pra caramba. A doutora saindo atrás, né, pra procurar a Moat, e a Moat decidindo pedir ajuda da Grace. E ninguém sabe o que que é essa doença, e as crianças tudo arrebentadas, e o Selfred querendo mandar em todo mundo. O que que vocês estão achando de tudo isso? Deixa aí nos comentários. Compartilha e deixa o like, me dá essa mão aí. E fica ligado que no próximo capítulo vamos ver como vai ser o encontro da Moat com a doutora Grace. E vamos dizer que vai ter uma visita do Eitucão ao acampamento. Se quiser ver mais detalhes dessa história, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi um resumão. Se inscreve se não é inscrito, hein? Um abraço a todos e tchau.